Irmãos, a certeza que eu tenho no meu coração aqui hoje é que Deus vai derramar inúmeras bênçãos. Desde a hora que eu coloquei o pé aqui nesse cenáculo, eu já sentia o poder de Deus. Eu já sentia aquilo que Deus já ansiava por fazer. Então, Deus é tremendo, e Ele vai realizar inúmeras bênçãos nas nossas vidas. E não só para os casais. O irmão bem disse, tem muitos jovens, tem muitas pessoas aqui solteiras, e desde antes, Deus já me incomodava. Não é só, esse encontro não é só para os casais. Não é só para os casais, esse encontro é para todos nós, esse encontro é para sacramento de amor, esse encontro é para você casal, esse encontro é para mim, para minha esposa. Amém, povo de Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Fabiana do Gleiston. Eu sou o Gleiston da Fabiana. Nós vamos fazer esse ano 15 anos de casado. Nós temos 8 filhos. Nós temos 5 no céu, 3 aqui na terra, que é o Gabriel de 15 anos, a Maria Emanuele de 9 e a Angélica de 4 anos. Eu sou membro da comunidade Sacramento de Amor, atualmente eu estou na nossa missão lá em Nova Serrana, lá onde nós temos a Casa de Maria, a nossa casa de missão e vários outros projetos. Sou hoje moderador local da nossa missão, vamos dizer assim, coordena a nossa missão lá. Atuo no Ministério de Cura Interior para a Libertação e atuo também com muita alegria na pastoral familiar lá da minha paróquia, onde já vai fazer 9 anos que nós ajudamos no curso de noivos, já há um bom tempo, e é maravilhoso, a nossa comunidade já é cheia de atividades, mas mesmo com tantas atividades, a minha esposa sempre, falando, Gleice, eu gosto de falar para casais, eu gosto de falar ali para os noivos, eu tenho esse desejo no meu coração, vamos, e já vai fazer já 10 anos que nós estamos já nessa missão, trabalhando ali com casais, trabalhando com noivos. E nesse encontro para noivos, lá nós trabalhamos várias realidades, desde do método Billy, nós falamos de uma educação financeira, nós falamos de uma paternidade responsável, nós falamos da harmonia conjugal, nós falamos do diálogo, e é maravilhoso, tudo aquilo ali em cima do que o catecismo nos ensina, tudo ali, até nós temos um livro do André Parreira, onde tem um livro que aborda hoje essa realidade dos casais, maravilhoso, tudo que está ali naquele livro eu acho assim, excelente, e eu creio que nós temos executado um trabalho muito bom, porque é aquilo que a igreja nos ensina. Só que para hoje em específico, quando nós fomos rezar, quando nós fomos buscar uma escuta de Deus, Deus falava algo para nós. Por isso que eu falava, é para todos nós. E nós queremos colocar o tema desta pregação de hoje, para nós entendermos, não desistir no tempo da adversidade. É interessante nós falarmos do método Billy, como une o casal, maravilhoso. Nós somos instrutores também. É maravilhoso nós falarmos de um diálogo. É muito bom, um casal tem que ter diálogo. Uma família tem que ter diálogo. Maravilhoso. É bom falar de uma harmonia conjugal? Maravilhoso. Mas, se nós, meia tantas coisas boas, que nós possamos falar aqui para casais, para adolescente, para jovem, se nós não tivermos uma intimidade com Jesus, se nós não tivermos uma intimidade com o Espírito Santo, se nós não tivermos essa intimidade com Deus, não adianta nada disso. Porque vai vir, se não está passando, pode chegar esse momento de tribulação, e adianta você fazer o método Billy, que é maravilhoso, adianta você ter diálogo? Não. É no momento da tribulação, é no momento da dificuldade, que de fato nós somos forjados, nós somos formados. Eu queria já convidar você aí, pegando a sua palavra, a palavra está lá em Eclesiástico,
capítulo 2, que vai abordar um pouco ali para nós essa realidade da provação, da tribulação, da dificuldade, para a gente saber que a partir de toda essa tribulação, de toda essa dificuldade, o que eu faço com isso agora? Eu entrego para Jesus, eu entrego aqui agora para o Espírito Santo, e aí Ele vai me conduzindo no nosso caminhar. Pode ver. Então, está em Eclesiástico 2, né, de 1, é o capítulo todo. Meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de ser exaltado no último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Na doença, na indigência, conserva tua confiança. Confia no Senhor, Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis o Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperais bens, alegria eterna e misericórdia, pois sua recompensa é dom eterno na alegria. Considerai as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem preservou o seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Ai dos corações covardes e das mãos fracas, e do pecador que segue 2 caminhos. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. Ai de vós que perdestes a paciência, o que fareis quando o Senhor vos visitar? Os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras. Os que amam, observem seus caminhos. Os que temem ao Senhor, procurem o seu beneplácito. Os que o amam, saciam-se com a lei. Os que temem o Senhor, preparam os seus corações e diante dele se humilham. Caiamos na mão do Senhor e não na dos homens, pois tal como é sua grandeza, assim é sua misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bata no seu peito aí agora e fala assim: eu não sou um coração morno, eu não sou um coração fraco, não, eu sou geração eleita, eu sou geração eleita, eu sou geração eleita. Deus manda profetizar na sua vida, você é um eleito de Deus, você não veio aqui à toa não, meu irmão. O Espírito Santo te incomodou talvez seu marido, incomodou talvez seu amigo, para você vir aqui hoje. Você é geração eleita, você é um eleito, você é uma eleita do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Isso tem que ficar gravado no nosso coração. Foi isso que fez você sair lá da sua casa, você saiu do seu comodismo e deu passos, e deu passos, e deu passos, e é no caminhar que o Senhor vai te curar, é no caminhar. Quando rezava para o dia de hoje, a palavra o tempo todo que vinha era desistir. E eu falava, não, mas está vago, desistir do quê? E o sentimento que foi vindo, pessoas que têm desistido, estão com desejo de desistir da caminhada. Está pesado, está sentindo o fardo pesado demais. Casais que estão desistindo do matrimônio. Casais que esse é o último encontro. Você determinou para Deus, é agora ou nunca. Não é bem assim. E aí, essa palavra continuava a incomodar e continuava a falar, desistir. E o sentimento era o sentimento de uma tristeza tremenda. Uma tristeza que tomava conta do coração. Um coração que se começava a querer desanimar. Desanimar talvez do seu chamado. O seu chamado à santidade, o seu chamado no estado de vida onde você está começando a desanimar, começando a desistir. E o Senhor me chama aqui hoje a ser profeta
não só na sua vida, mas na minha também, porque ao final da oração ele falava perseverança, perseverança. Quando nós rezávamos, eu e minha esposa, eu saí do meu trabalho e fui lá para casa e disse, vamos rezar, ver de fato o que Deus quer. E Deus sabia das circunstâncias naquele momento que nós estávamos vivendo. Mas eu falava para ela, temos que escutar a Deus. Deus fala e Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. E ali nós debruçamos e começamos a rezar e pedindo a Deus, Deus fala, Deus fala, Deus fala. E só tinha essa palavra, desistir. Senhor, não estou compreendendo, seja mais claro, fale, fale, fale. E num certo momento, só me vinha aquela palavra, o profeta chorão. Senhor, mas não vamos falar de casal, e Jeremias nem casado é, como é que eu vou explicar isso? Me direciona, me explica melhor essa situação. Pois bem, ali nós fomos compreender. Eu não sei qual que é a realidade que você está vivendo hoje, eu não sei qual que é a realidade, mas só para nós contextualizarmos e entender a realidade de Jeremias, em meio a tantos profetas, ele é um dos profetas maior porque escreveu bastante. E para nós contextualizarmos, Jeremias, desde o ventre da mãe dele, Deus fala, eu já te conheci. Essa palavra é para você também, desde o ventre da sua mãe eu já te conheci. Jeremias então começa a caminhar, e um profeta é aquele que anuncia aquilo que Deus manda. Um profeta é aquele que anuncia aquilo que Deus manda. E aí, o que acontece? Deus começa a falar com Jeremias, e Jeremias começa a profetizar para o seu povo. E o que Jeremias profetizava? Profetizava conversão. Gente, vamos mudar de vida, vamos ser fiéis na nossa doutrina. Aqui para nós, vamos ser fiéis católicos, vamos ser católicos de verdade, vamos buscar viver os sacramentos, vamos buscar ser mais uma pessoa de Deus. E o que acontecia? Aquele povo virava as costas para Jeremias. Jeremias, ele ficava numa tristeza tremenda, e ele começava até mesmo a chorar, e esse sentimento era como se fosse de um pai por um filho, porque um pai quando tem um filho, ele quer educar nos caminhos do Senhor, e não tem nada pior do que você começar a ensinar seu filho, ó filho, aqui é o caminho certo, busca namorar certinho, né? Viva a castidade, né? Nada de usar droga, nada de bebedeira, nada disso, nada daquilo. E não tem nada mais triste para um pai, para uma mãe, do que seu filho se debruçar nas drogas, se debruçar na prostituição. A tristeza de um pai é tremenda, é de cortar o coração. Só quem é pai, quem é mãe aqui, talvez vai começar a compreender um pouquinho dessa realidade. E essa era a realidade de Jeremias, que ali, ao ensinar aquele povo, a educar aquele povo, nada queria. E Jeremias, ele é mal interpretado, porque muitos dizem, ele profetiza coisas ruins, e não é isso. Jeremias, ele só direciona o povo, mas o povo não quer viver, o povo quer viver, é escutar as coisas lindas que os outros falam. E certa vez, Jeremias, ele profetizou, e o povo ficou muito contrariado com aquilo. Os outros profetas pegaram Jeremias, amarraram ele lá e bateram nele na frente de todo mundo, e deixou ele amarrado lá o dia todo, para servir de exemplo. E o povo achou bom. Sabe por quê? Porque hoje nós queremos, sabe o quê? É uma pregação jujubinha, é aquela pregação melosa, é eu falar que tudo vai dar certo, você é um leão, você é um vitorioso. Maravilha, isso é bom, talvez você trabalhar lá na sua empresa, né? Nós vamos lá motivar o pessoal. Só que para a realidade da vida de nós cristãos é totalmente diferente. E a partir daquele momento que Jeremias, um profeta, ele anunciou aquilo que Deus mandou, mas os outros profetas anunciavam aquilo que o povo queria escutar. E Jeremias, sua tristeza só aumentava.
E para nós entendermos, eu quero perguntar para vocês, se nós rezar mesmo, ser uma pessoa de Deus mesmo, você acha que vem tribulação na vida da gente? Se você rezar, ir no Santíssimo todo dia, rezar o terço, o rosário, né, clamar o Espírito Santo, orar em línguas o dia inteiro, você acha que vai vir tribulação na sua vida? Ai. Mas o que acontece, gente? Eu quero dizer para você que, independente, entenda bem claro isso, você rezando ou não rezando, problemas vêm na nossa vida. Só que com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, com a Trindade, nós passamos pela tribulação e nós ficamos mais fortes. A diferença é essa. Porque cada tribulação só nos fortalece. Só nos fortalece. Jeremias chegou a um ponto, um homem de Deus sonhou com ele desde o ventre da mãe dele. E o que acontece? Ele falou, ele desejou a morte. Quantos aqui já não desejou morrer? Ou então desejou ficar velho logo, para morrer logo? Tirar a vida não tem coragem, mas podia envelhecer logo, envelhecer rápido e morrer. Porque está tudo dando errado para mim. Tudo está dando errado para mim. Jeremias lamentou. Se você pegar lá a palavra de Deus, vai te mostrar isso. Jeremias falou, o ventre da minha mãe podia ser um túmulo. Maldito o homem que um dia profetizou na vida do meu pai, que eu seria um homem de Deus. E ele murmurou, e ele reclamava, porque ele estava tão amargurado, talvez é a forma que seu coração está hoje, talvez o seu coração hoje está amargurado, tudo está dando errado na sua vida. Jeremias já sabia que o povo dele, o seu povo, seria preso, ele sabia, e aí seu coração começava a se entristecer. Mas capítulos adiante, ele entende, é Deus que está no controle de tudo, é Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio às tribulações, eu convido a você a estar de pé. Se não consegue estar de pé, está de joelhos e ser humilde. Irmãos, não desistir no tempo das adversidades. Hoje está eu e minha esposa aqui, a Fabiana. É tão maravilhoso, eu perguntava, essa semana eu questionava muito a Deus, eu rezei muito. E eu creio que já desde o final do ano, o pessoal já tinha colocado para nós estarmos pregando aqui hoje. E eu acho tão interessante, porque tudo maravilhoso, as coisas se ordenando muito bem. E de alguns dias para cá, a nossa vida foi virando meio que do lado avesso. E eu questionava, Senhor, mas se o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas, o Senhor já sabia da situação que nós estaríamos hoje, e o Senhor queria que nós estivéssemos aqui. Mas tem hora que hoje, os meios de comunicação hoje mostram tantos casais maravilhosos, não é? Você olha ali, você começa a olhar para a sua vida, aí você vai, que bosta de vida, desculpa o termo que eu estou usando, mas que bosta de vida é essa, gente? Não é, fala a verdade, você olha lá talvez o X lá do Instagram, aí você fala, nossa, que família perfeita, que filhos educados, 5 anos de idade já fala 3 línguas, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu queria também ir para a roça, eu queria sentir o cheiro da bosta de vaca, ter uma vida mais tranquila, ver a natureza, contemplar o belo. Aí você olha a família do outro lá, 35 filhos, nossa, que maravilha, família numerosa, que bênção, nossa, como é que dá conta, né? Não, uma pessoa entrega a vida de Deus. Só que o que acontece? Lá, muitas das vezes, e não estou falando mal, eu admiro também a coragem de muitos ali, só que a realidade da vida, eles muitas vezes não vão mostrar no momento que eles estão brigando, que eles estão discutindo, não vão mostrar eles lá talvez do jeito que acorda, né? Toda amarrotada, que a mulher não fez nem a chapinha, não teve prazo de ler o alisamento.
Aí você fala, meu Deus. Aí você fala, ó Pai, me ajuda. A realidade, porque no dia a dia ali de casa, é ali que você conhece seu irmão, é ali que você conhece, né, a sua esposa de fato. Se tem uma visita em casa, né, aí o filho está dando trabalho, o que você fala? Por favor, vai pro quarto. Agora, se não tem visita na sua casa, eu já falei as 10 vezes com você tá com chinelo muitas vezes, ou você grita, ou você xinga. Mas se chega uma visita, como é que você faz? Se não tá gravando, nós tá sentado ali na mesa ali atrás, né? A minha esposa assim, né? Aí o Iagão chegou com a câmera. Já melhorou até a postura. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês de um casal de verdade. Um casal que tem sangue na veia. Um casal que chora. Um casal que ri junto. Eu queria convidar a minha esposa, porque eu falo que na nossa caminhada, e principalmente desde que nós demos sim para Deus, Deus tem nos forjado, Deus tem nos formado, mas não desistindo. Então, irmãos, né, amados e amadas, vou falar um pouquinho então dessa história nossa de 15 anos, ou seja, de 22 anos também, né, que nós temos 7 anos de namoro e 15 de casamento. Desde a minha adolescência, desde a minha infância, eu luto contra a depressão. Na infância eu dei depressão, na adolescência eu dei depressão, e eu não sabia, né, como lidar com esse sentimento, né, com essas ruindades que eu sentia. E graças a Deus, né, ao bom Deus, eu tive uma mãe católica. Meu pai não era muito católico, né, mas a minha mãe sempre foi. Então assim, sempre catequese, primeira comunhão, crisma, então sempre na presença de Deus. Então eu fui me mantendo, né, daquela forma. Quando eu conheci o Gleison, né, eu comecei a namorar na adolescência, 15 anos de idade. Ele era muito alegre, né? Ele é muito alegre. Então ele foi um presente. Por isso que o Gleison profetizou hoje na vida de vocês. Vocês são escolhidos. Porque eu creio que eu sou uma escolhida. O Gleison é um escolhido. O Gleison, desde o ventre materno dele, da mãe dele, Deus profetizou que ele seria esposo da Fabiana. É a vocação dele. Deus nos conhece desde a eternidade. Então foi muito bom conhecer o Gleison. Por mais que eu não tinha aprofundamento na minha igreja, eu vivia uma fé mais superficial, mas ele sempre estava lá em grupo de jovens. Quando eu conheci ele, eu perguntei para ele, você tem primeira comunhão? Não tem não, então você vai ter que ter, porque senão minha mãe não deixa eu namorar, né? E assim foi. Mas nós éramos muito do mundo também, nós éramos um pé na igreja e no mundo, né? Eu levava ele para a igreja, mas também saía, ele gostava de som alto, aí eu ia atrás. E nessas também eu sempre dava uma crise, né? As crises de depressão e tudo. E ele saía com a minha irmã, muito com a minha irmã e tudo. E na caminhada, né, de 7 anos de namoro, eu vim engravidar. E ele ficou super feliz, né? Agora, nosso caso, eu rapidamente tenho que casar. Tenho que conversar com o padre antes da minha mãe saber. Porque minha mãe era muito firme. Ela não tinha, assim, esse contato de conversa, de diálogo, mas sempre de olho, né? Tem que casar direitinho e tudo. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor opção. Eu fui até no padre, contei a situação. Ele falou assim, não, dá tempo de você fazer o curso de noiva e casar. Então, nós casamos. Graças a Deus. A melhor coisa que eu fiz foi casar. Aí, o que acontece? Quando eu ganhei, né, o Gabriel, eu tive depressão pós-parto. E não foi fácil. Eu não sabia lidar com aquilo, foi muito difícil. Então, assim, pensa bem, primeiro ano de casamento, já tribulação. Meu marido chegava em casa, né, eu estava morando com a minha sogra até a gente acabar de construir. Eu estava chorando, ele saía de casa, eu estava chorando, ele chegava, eu estava chorando. Até um dia eu descobri a canção nova e eu ficava mais calma, né? E eu ficava rezando. Ele chegava, eu estava rezando, ele saía, eu estava rezando,
pedindo a Deus a cura, a libertação desse mal, né? Que eu creio que é o mal do século, viu? A depressão, o pânico, a falta de amor, né? Que a gente, muitas vezes o papai e a mamãe teve que trabalhar muito e a gente não recebeu esse afeto que preenchesse o coração. Uns também, até genético, vem na herança hereditária, mas tudo para Deus é possível. Porque eu tive uma cura, assim, quando eu tive uma experiência genuína com Jesus. Então, assim, quando o Gabriel completou seus 6 meses, 7 meses, mas ele já ia muito para o grupo de oração, porque eu falei com ele, não tem jeito. Ele falou, não, nós vamos para o grupo de oração, vamos pedir essa cura. E nós fomos seduzidos por Jesus. Nesse meio aí, eu fui batizada no Espírito Santo, o Gleice foi batizado, então aí a depressão foi curada, né? Com certeza, eu adorava Jesus primeiro, né, com a canção não. É porque eu saía de casa, Fabiana chorando, voltava chorando. Um dia eu falei com ela, você vai ficar doida, viu, o dia inteiro na frente dessa televisão aí. E eu lembro que já estava muito difícil, primeiro ano de casado, e aí ela ali diante, estava acontecendo uma adoração. Daqui a pouco vai acontecer isso, né? Nós iremos adorar Jesus aqui. E estava acontecendo uma adoração onde o Roger Luiz estava lá, e naquele momento, pela televisão, o Roger Luiz profetizou na vida dela, e ela tomou posse, e nós começamos aí no grupo de oração. Aí eu comecei aí, e aí eu tive uma experiência com Deus, o Gleison também teve, nós tivemos ao mesmo tempo, quando no meu bairro mesmo, Jesus Eucarístico entrou assim, com a renovação carismática, eu olhei para ele e falei, Gleison, Jesus está chamando nós para aquele grupo de jovens, quando a gente tinha 13, 14 anos, ele olhou para mim e falou, Jesus também falou comigo, para mim ir, nós íamos para esse grupo de jovens. Gente, nós fomos para esse grupo de jovens. Chegou lá, só tinha 2 jovens, tá? 2 ou 3, né? Aí eles já queriam dar a coordenação para nós do primeiro dia. Só porque a gente falou algumas coisas lá, né? Que a gente estava empolgado com o Espírito Santo, que a gente queria renovar alguma coisa. Primeiro dia, eu com meu menininho pequeno, a gente ia, né? Levava. Aí, no segundo encontro, o Gleice pegou a coordenação. Então, gente, esse grupo de jovens, a gente não se contentava com os jovens, não, nós chamava todo mundo. Até os idosos iam no nosso grupo de jovens. Era muito bom, sabe? É muito bom, né? Que hoje em dia, o nosso grupo de jovens se tornou sacramento de amor, né? Porque o carisma estava lá, né? O carisma está aqui, o carisma está ali, né? O carisma está em nosso coração. Então, de repente, expandiu. Era um grupo de jovens que era no 50 pessoas, né? Até mais pessoas. Chegou a 150 pessoas e a gente não sabia como lidar com isso. Até graças a Deus o Gleice, né, conheceu o sacramento de amor e nós nos tornamos o grupo de oração, o cenáculo de amor. Enfim, nós fomos muito felizes, né? No primeiro ano de casado eu tive a depressão, fui curada e Jesus falou através do irmão, você está sendo curada da depressão e nunca mais você vai deixar de falar de Jesus. Ele falou, você está sendo curada e nunca mais vai deixar de falar de Jesus para as pessoas. Mas nunca mais, não quis dizer que eu não teria depressão novamente, né? Que é as provas. Enfim, e nós conhecemos o método Billes aí, né? Que também nós fomos nos aproximando. Quando eu tive o Gabriel, eu falei, nunca mais eu vou ter filho mais, é muito sofrimento. A depressão vem também com a forma cultural que a gente é criada, né? A gente é criado já com o pensamento de não ter filhos e se ter filhos, no máximo 1 ou 2. Então isso mexe na psique da mulher. A mulher fica transtornada quando ela ganha o filho. Se ela não tiver uma espiritualidade, ela se fecha a vida. Então eu tive que ser curada. Então depois que eu tive o Gabriel, é só depois que eu conheci o método Billes que o Senhor veio curar meu útero, que o Senhor veio curar minha consciência, que eu fui entender que filho é bênção e que eu teria que fazer a vontade do Senhor. Doa a quem doer o meu coração, porque eu sabia que todas as vezes que eu teria um filho, eu ia estar predisposta a ter depressão. Mas o chamado era muito forte. Quando eu mais o Gleice teve uma experiência com Deus, nós queríamos fazer a vontade do Senhor. E a última consequência, até as últimas consequências, foi aonde que a gente também começou a aprofundar no catecismo da Igreja Católica e a gente descobriu que a gente poderia espaçar nossos filhos por motivos justos, corretos, né, que seriam psicológicos, financeiros, até mesmo se a criança estivesse muito pequena e a mãe é muito debilitada, isso poderia espaçar os filhos, né, isso para nós como casal, né, a igreja, ela auxilia, mas quem decide é o casal em oração, porque aí vem meu testemunho, posso continuar, então?
Pode? Aí, o que acontece? Então, eu fui tendo abortos espontâneos, gente. Eu queria ter um filho, mas eu perdia os filhos, né? Eu me abri à vida, estava preparada. Aí perdi 2 espontâneos, depois perdi um na trompa. Não, perdi 2 espontâneos, depois veio a Maria Emanuele. Foi uma graça de Deus também. Depois da Maria Emanuele, eu espacei um pouco, porque eu fiquei esgotada, eu tive depressão, eu tive paralisia de Bell, eu tive hemorragia no hospital, e tudo o Senhor me sustentando, o meu amor crescendo pelo Gleice, porque eu sou apaixonada pelo meu esposo, porque ele sempre esteve ao meu lado, ele não me abandonou, em todas as... Amém, glória a Deus. Em todas as adversidades. Gente, não teve um sim que eu dei a Deus para minhas gestações, eu não passei perrengue. Foi muito difícil, mas em tudo Deus me honrou, né? Com o marido, com a comunidade me ajudando, com tudo. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu tive tribulação, mas eu tive 100 vezes mais. Mais apoio, viu? Mais restauração, e meus filhos vieram saudáveis, graças a Deus. Aí fui correr atrás de psicólogo depois que eu tive a Maria, fiz tratamento, dei uma melhorada, comecei a caminhar novamente, né, Gleisto? E aos poucos nós fomos tendo mais provas, né? Aí a gente foi rezar, Deus falou, abre a vida, né? E nós abriu a vida. E comecei a ter abortos, perdi minha trompa primeiro, a trompa direita, e sempre com aquilo me incomodando, que o Senhor queria que eu tivesse os filhos que Ele desejou. Sempre me incomodava, né? Quando a gente casa, a gente fala, né? Eu prometo receber os filhos que Deus enviar. Lógico, gente, que é dentro de uma paternidade responsável do que a Igreja Santa nos ajuda, né? Então, sempre eu mais ele observava isso. E Deus, em oração, confirmava a abertura à vida. Abertura, Fabiana, abertura. E eu sempre tive essa alegria de falar para as mulheres. Quantas mulheres que estavam prestes a ligar, e eu falei, eu apenas dei meu testemunho. Hoje essas mulheres têm mais um, têm mais 2 e têm mais filhos do que eu. Então, o que acontece? Depois eu perdi a trompa, mas depois eu consegui engravidar da Angélica na outra trompa. Aí a Angélica veio, eu tive pré-eclâmpsia. Era uma gestação que estava assim, eu estava querendo ter parto humanizado. E a gente preparou, nós ia vender até um carro, que eu tenho uma enfermeira para me ajudar, porque tinha cesárea, eu queria ter um parto normal. Mas novamente o Senhor falou, você vai me honrar no parto cesariano, bora lá para cesárea. Então assim, com 32 semanas, eu fiquei internada lá. Entrei em depressão dentro do hospital. O Gleison não me largou 1 minuto. O Gleison dormia no sofá, dormia no chão, dormia no carro. E ele falou, daqui eu não saio. O dia que ele saiu, um dia, ele teve que me voltar para o hospital, porque eu não ficava longe dele, não. Ele foi tentar, né, auxiliar os meninos, só que aí não teve jeito. Ele voltou, aí no dia seguinte já fizeram um parto. E lá, gente, eles tentaram de todas as formas, né, Gleice, que eu ligasse. Eles queriam que eu ligasse. Eles achou um absurdo. Como é que você tem tantas perdas, né, pré-eclâmpsia? E eu falava, não, eu não quero ligar, eu não quero pôr DIU, eu sei quem eu sirvo. O Gleice também teve que intervir. Foi até lá no hospital falar que eles estavam, né, forçando, querendo no meu psicológico. Mas graças a Deus, novamente, sofrendo, gente, sofrendo. Não pensa que o Gleice bonitinho fazendo propaganda por encontro de casal, que não é feliz o tempo todo, não. Tem muita alegria, né, Gleice? Mas também tem muito sofrimento, muita entrega, muita renúncia. Gente, eu passei aniversário de casamento no hospital, eu passei aniversário de ano, né, no hospital, de Nossa Senhora Aparecida, e ele largava eu um pouquinho para ir lá na igreja rezar. Ele me contou hoje que ele ia lá para ter força, para me ajudar, porque eu estava no esgotamento muito grande, porque eu dei a depressão lá também. Sei que nós temos 2 minutinhos, mais ou menos, deve ser, né? O que acontece, pessoal? Igual vocês estão vendo aqui, todos os nossos filhos foram dificuldades muito grandes. Só que todas elas foi em Jesus. Todas. Foi Jesus Eucarístico pela televisão. Depois nós fomos à igreja. A Fabiana, nós programamos tudo, nós fizemos novena, foi todo preparado, foi sonhado. E aí ela com depressão, chorando dentro do carro, com o rosto todo torto, a paralisia de Bell deixa o rosto da pessoa toda torta. A segunda gestação dela ali, da Maria. Eu peguei a Fabiana, eu lembro como se fosse hoje, e nós fomos numa igreja,
E lá estava o Círio Pascal, para a gente lembrar muito bem. Nós estamos, essa semana, nas oitavas da Páscoa. E ali estava um Círio, e eu mostrava para minha esposa. Aqui, não representa aqui, é o Cristo. Está vendo aqui, ó, cada chaga, cada pontinho desse aqui tem um significado. É o alfa, o ômega, o princípio, meio, fim. É o todo-poderoso. E aí nós rezamos ali diante daquele Círio Pascal, naquela igreja que nós fomos. Nós buscamos em Jesus. Nós já tínhamos bagagem de procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar ajuda, tudo. E aí veio a Angélica, a mesma situação. Nós ficamos no Sofia, e no Sofia não tem capela. E aí o que acontecia? Eu tinha que ir longe para me encaçar lá, para me rezar. E aí o que acontecia? Teve várias vezes que eu cheguei lá, a igreja estava fechada, e eu adorei do lado de fora, porque é ali que é a nossa força, é em Jesus que é a nossa força. A nossa força está em Jesus. E aqui eu estou falando para todos, independente da tribulação, independente da dificuldade que você está passando, é em Jesus. É em Jesus. E por último, que agora que Jesus já vai estar entrando, deve fazer o quê? Um mês. A minha esposa pegou dengue. E ela ficou muito fraca, muito debilitada. E aí vem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E é onde vem essa depressão atacar, afligir a minha família novamente. Nossa, mas como assim? Vocês estão organizando roteiro de cura interior. Nós ajudamos tantas pessoas. Hoje mesmo, a parte da tarde, eu e a Drica indo rezar para casais, com a vida toda destroçada. Mas eu falava, é em Jesus, é nele, é nele. Eu quero pedir para você já ir preparando seu coração. Não vai dar tempo, já acabou. Eu queria falar bem mais, mas quem vai falar agora no seu coração é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai agora agir na sua vida. Nós poderíamos falar, nós estamos dando um exemplo de uma pessoa aqui que está passando dificuldade, mas está